Na Bíblia, Jesus Cristo escolheu os pecadores, prostitutas, leprosos, cobradores de impostos. Na última ceia, ele partiu o pão e deu a seus discípulos, inclusive a Judas, que iria traí-lo, e a Pedro, que iria negá-lo. Com base nisso, eu pergunto, por que a igreja proíbe ou diz não ser correto que divorciados, separados, amaziados não possam comungar do corpo de Cristo? Bom, a igreja, a interpretação que o magistério da igreja dá para o aspecto da comunhão, desde São Paulo coloca a questão da Eucaristia muito clara na Carta aos Coríntios, né? Quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Então, esse aspecto da Santa Ceia, de Jesus ter dado a Eucaristia para Pedro, né? Pedro não estava em pecado nenhum. Judas também não estava em pecado, porque Judas traiu Jesus depois da Eucaristia. Veja bem, então é muito difícil julgar essa questão da Santa Ceia, não é? Mas a igreja tem uma orientação muito clara de São Paulo, uma orientação pastoral muito clara dada por São Paulo na Carta aos Coríntios. Quem come e bebe, não é, o corpo do Senhor indignamente, sem se examinar, quer dizer, sem perceber que está em pecado, pode comer e beber a própria condenação. Então é uma coisa muito forte que São Paulo diz. Então a igreja interpreta da seguinte maneira: aquele que não está vivendo de acordo com a lei de Cristo não deve comungar o corpo de Cristo. Essa orientação que a igreja tem daquilo que recebeu de São Paulo, que é uma orientação muito explícita. A interpretação da Santa Ceia pode dar margem à dúvida, mas essa colocação de São Paulo não deixa dúvida. Não é? E eu repito aqui, quando Jesus deu a Eucaristia para os apóstolos, Pedro não o tinha negado ainda, então Pedro não estava em pecado mortal ainda, e Judas não o tinha traído ainda. Judas o traiu depois. Então isso, porque a igreja diz que para haver um pecado grave, você tem que saber, querer e fazer. Eles não tinham feito ainda o ato pecaminoso. Então, aí deixa margem à dúvida. Mas a explicação de São Paulo e outras explicações da Bíblia não deixam dúvida sobre a questão de não poder receber a Eucaristia estando em pecado mortal. E além do que, é preciso dizer o seguinte: a igreja não pauta a sua orientação só em cima da Bíblia, mas em cima da intérprete da Bíblia, que é o magistério da igreja e a tradição da igreja. Então, nesses 2000 anos, tanto a tradição da igreja quanto o magistério da igreja confirmam esta orientação pastoral.